Olá, sejam bem-vindos ao nosso estudo básico de mediunidade. Estamos iniciando e pedindo sempre ao Mestre Jesus que esteja presente, nossos anjos guardiões, protetores, para que possamos fazer uma boa análise, um bom estudo. E hoje, dando continuidade ao tema da influência moral do médium, a moral mediúnica, que se refere à aula 46. Nós temos um estudo que é muito importante hoje e que não poderíamos deixar de fazê-lo sem agradecer aos bons espíritos que contribuíram muito. E hoje nós vamos utilizar um livro de Herculano Pires, e de certa forma ele aborda também temas do livro dos espíritos, do livro dos médiuns. É o livro A Mediunidade, por Herculano Pires, um livro excelente. Vamos lá então. Nós temos aqui que a mediunidade, como definiu Kardec, é amoral e por isso mesmo foi motivo de críticas diversas, né, pelas pessoas de outras religiões, que afirmavam que o espiritismo possuía indivíduos sem moral em sua prática. Nós devemos isso ao grande número de pessoas que não estudaram o espiritismo, não leram nem sequer o livro dos espíritos, não têm muita intimidade com a codificação, mas vêm com a mediunidade, porque a mediunidade você pode encontrar ela em qualquer religião, porque estará sempre presente em algumas pessoas, alguns indivíduos que independem disso, independe de religião, independe de moral, independe de conhecimentos, né? É uma faculdade como uma outra qualquer que apareceu mais desenvolvida naquele indivíduo. Então o livro dos médiuns ele confirma de que a mediunidade não é uma graça, não é um dom especial, mas sim uma faculdade humana, e por isso mesmo que a moral do médium vai equilibrar essas comunicações com os espíritos que estão em sintonia. Então a moral do médium, segundo Herculano Pires, determina o seu comportamento como criatura humana e regula as suas relações com os espíritos. Isso é importantíssimo porque nós sabemos que do outro lado são espíritos daqueles que já frequentaram, a maioria, né, pelo menos a maioria deles já frequentaram aqui o planeta, em diversas outras reencarnações. Pode ser um de nós amanhã. Nós não sabemos aonde estaremos, se estaremos nessa erraticidade, perdidos ainda, meio confusos, devido a algum desequilíbrio nosso aqui que nós não prestamos atenção e ficamos muito materializados com alguma situação, com algum problema. E não resolvemos esse lado da moral, que é importantíssimo para todos. Não só para o médium ostensivo, mas para todos que têm algum tipo de mediunidade, seja ela com uma sintonia muito fraca ou por intuição somente. Nós devemos resolver esse problema da moral. Então a moral humana ela está na consciência e não na mediunidade. Assim um médium é médium independente da sua moral. Nós não podemos fazer como as outras religiões exigem que o médium seja espírita. É um espiritualista, ou talvez possa ser até um ateu, né? Ele mesmo se considerar um ateu. E pode ser um médium, que nós estamos vendo que independe da religião, independe da moral, né? Está na consciência essa moral. Então, como acontece com qualquer faculdade humana que possuímos, segundo Herculano Pires, se o médium sem moral se corrigir e passar a portar-se pelos princípios morais,
passará a servir aos espíritos bons através da mesma mediunidade. Então, uma vez que você se sintoniza aqui na Terra, né, na sua vida presente, com o bem, com essa vontade de melhorar dentro das leis morais, né, dentro do amor, da caridade, então aqueles espíritos superiores vão começar a gerar bons fluidos, sintonias boas para você. Então, um ser ruim, ele vai se utilizar da mesma inteligência e conhecimentos para fazer o mal ou para fazer o bem. Mas a igreja acredita que Deus só concederia dons a pessoas santificadas, o que é um erro. E isso acontece muito na visão de outros, de adeptos de outras religiões. Eles confundem, porque eles veem muitos médiuns praticando vendas de adivinhações, né, de outras coisas de moral muito baixa, e associam ao espírita. Pegam espiritualistas e associam ao espírita, ao espiritismo. Isso é um erro muito grande, né? Porque Deus, ele é pai de todos. Ele não vai deixar nenhum filho ficar perdido. Nós é que nos afastamos muitas vezes do bem. Então estamos nos afastando de Deus. Então Herculano ainda fala que as criaturas más, perversas e viciadas são aquelas que mais recebem os benefícios de Deus e deseja desviá-las dos seus erros pela transformação da consciência e não pela força, pois através dessa transformação seria forçada e não natural. Tem que ser espontânea e verdadeira. Então Deus vai jogar mais recursos para salvar esses que estão praticando o mal. De certa forma, alguma pessoa boa pode aparecer por perto. As orações são muito importantes para esses indivíduos que fazem o mal. Eu lembro certa vez o Divaldo contando um caso desses, que a pessoa era muito beata da Igreja Católica, não conseguia se livrar, mas ela tinha uma certa mediunidade, não conseguia se livrar de um espírito zombeteiro que ficava perturbando ela, e ela achava que era o demônio, que era o diabo, que estava se apoderando dela, do corpo dela, quando era uma mediunidade que ela tinha, ostensiva. Ela enxergava aquele espírito e o espírito se divertia com ela, pelo pavor que ela tinha. E depois o padre foi lá, fez exorcismo, aí chamou um amigo dele que era pastor, e o pastor acabou chamando um espírita para tentar resolver a situação. O espírita simplesmente falou: faz a oração para ele seguir o caminho do bem, para os bons espíritos ajudarem ele, envolverem ele de amor, para de ficar criticando, julgando e transformando ele no mal, porque é isso que ele estava querendo, estava se divertindo. E aí quando ela se convenceu, porque já não tinha mais recursos nenhum para alterar aquela situação, se convenceu de fazer a oração, né? No caso dela é a prece, né? Porque elas gostam de repetições, fez e deu certo, né? O espírito viu que não tinha mais nada para fazer ali, acabou a diversão dele, né? Foi embora. Então nós temos que entender que essa mediunidade, uma vez que ela vem através do perispírito, conforme nós já vimos, né, nós temos essa necessidade dessa parte orgânica, né, para se pronunciar no corpo físico. Mas muito ainda confundem, achando que a origem da mediunidade é orgânica. Então, por isso que acham que a mediunidade vem só para alguns como um dom, pessoas santificadas, né? E aí quando vem um praticando o mal, pronto, aquilo ali não é mediunidade, aquilo ali é um espírito obsessor, ou então aquilo ali é o demônio, como dizem outras religiões. Tem que se tomar muito cuidado, por isso que é necessário a gente estudar e compreender melhor.
Herculano esclarece que a mediunidade ela está ligada ao corpo pelo espírito, que a ele se liga, mas não pertence ao corpo, e sim ao perispírito, que enquanto estivermos encarnados faz parte do corpo e permite a ligação do espírito comunicante com o perispírito do médium. É o grau maior ou menor da possibilidade de expansão das energias espirituais no corpo do médium que determina a maior ou menor flexibilidade do médium na recepção das comunicações. Então, se ele possui essa parte orgânica que facilita a comunicação, ele vai ser um médium ostensivo. Senão, vai vir através de sonhos, vai vir através de uma intuição, né? E aí essa flexibilidade de receber é que vai permitir uma composição maior do quadro que o espírito passa para o médium. Tá? Então nós vemos aqui a moral mediúnica é um sistema de regras ou de normas de conduta vindos da necessidade de ordem e de respeito social e que exprimem exigências de nossa consciência numa transcendência de ordem, justiça, beleza e bondade. Herculano diz, em sentido geral, podemos dizer que a moral é a busca da realização do bem na Terra. E a pura verdade. Uma vez que você está buscando o bem para todos, né, para você, para todos que o cercam, você está no caminho de evoluir a sua moral. Então a moral mediúnica ela deve seguir a moral cristã para restabelecer a moral evangélica, buscando serviços no campo da assistência a espíritos inferiores, encarnados e desencarnados. A gente coloca aqui encarnados e desencarnados porque espíritos inferiores eles estão encarnados também. Há muito mais desencarnados com problemas precisando de assistência, mas há encarnados também. Não podemos ignorar, são todos nossos irmãos. E Herculano ainda reforça, seja na área das atividades doutrinárias, de ordem social, ou especificamente no plano cultural das transformações dos conhecimentos humanos para a compreensão espiritual da vida. Então nós temos aí uma lembrança, né, ainda de Herculano sobre Paulo de Tarso. Antes dele se transformar, ele era imantado às tradições violentas do judaísmo, perseguiu Cristo, e ao receber o impacto da existência espiritual do Mestre na estrada de Damasco, desliga-se do mundo de falsas imagens no qual vivia, né? Perde a visão das coisas e mais tarde a recobra num ângulo superior com os passos de Ananias, convertendo-se ao cristianismo nascente. Essa foi a transformação de Paulo de Tarso, fantástica. Na verdade, até só era Saulo, depois muda para Paulo. É o formato assim do nome em determinadas regiões. O nome que significa o mesmo. Saulo e Paulo é a mesma coisa. Mas pronúncias, escritas, por exemplo, se você escrever seu nome em japonês, a pronúncia é diferente. Escrever seu nome em alemão, a pronúncia é diferente. Então era só foi uma questão dessa de mudança de pronúncia, né? Mas o que mais importou foi a mudança moral, a mudança interior, né, que foi revelada através dessa transformação espiritual, né, que ocorreu com Paulo de Tarso. Aí nós vemos que requer tempo e maturação para ocorrer tal transformação evolutiva do ser. Precisamos estar maduro para completar a conversão iniciada pelo Cristo. Não é fácil. Paulo de Tarso já era um espírito muito superior a nós. Olha o trabalho imenso que ele fez, praticamente ele trouxe o cristianismo, o evangelho todo preparado para nós. Ele vivenciou muita coisa. Como diz ali, nosso dever, é o Herculano de novo, nosso dever é trabalhar incessantemente para que a concepção espírita, o que vale dizer o ideal cristão em sua pureza primitiva, esteja sempre ao alcance de todos, particularmente das novas gerações. Então,
essa divulgação do Evangelho. O Espiritismo ele vem fazer isso, muito disso, trazer a verdade, esclarecimentos. Kardec ele traz muito disso para a gente, através do quê? Do Evangelho do Cristo. A moral mediúnica e o ensino moral de Jesus. Um tema bastante interessante, está nesse livro também do Herculano Pires, Mediunidade. E aqui eu trouxe uma tradução, vamos dizer assim, do que ele colocou lá com relação à moral mediúnica e ensino de Jesus. Então a moral mediúnica, ela não se resume à mera repetição dos preceitos evangélicos, utilizados pelas religiões de acordo com suas conveniências e interesses. Ela transcende essa superficialidade e representa a moral total ensinada e vivida por Jesus, interpretada com profundidade, sem temores por aqueles que verdadeiramente a compreenderam. Então nós temos aqui que é independente de religião. O próprio ensino do mestre é independente de religião. Você não precisa caracterizar ele como sendo uma religião. O ensino de Jesus não é católico, não é evangélico, não é protestante, não é espírita. O ensino de Jesus é o ensino de Jesus, é a moral evangélica, é o evangelho que Jesus trouxe para todos nós. Então, o exemplo mais notável dessa compreensão profunda encontra-se em O Evangelho segundo o Espiritismo, obra codificada por Kardec. Nesse livro, Kardec despiu os evangelhos de seus adereços mitológicos, supersticiosos, focando exclusivamente no ensino moral do Cristo. O resultado é uma essência espiritual desprovida de rituais, aparatos e simbologias misteriosas, porque não precisa de nada disso. É o amor puro. Esse é o Evangelho de Jesus. É o amor puro, o ensino moral do Cristo. E Kardec fez isso muito bem num desses livros da codificação, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. A moral mediúnica, então, portanto, não se restringe a dogmas ou formalidades religiosas. Então não tem nenhum ritual para obter moral mediúnica, nem mediunidade. Ela é a verdade clara dos princípios cujo desenvolvimento abrange todas as possibilidades de aplicação na vida cotidiana. Aqueles que a compreendem genuinamente não a veem como um conjunto de regras rígidas, mas como um guia para a evolução espiritual e a prática do amor ao próximo. É a caridade no seu maior grau. Em resumo, a moral mediúnica é a síntese da sabedoria moral de Jesus, despojada de adornos e acessórios. Oferece diretrizes para uma espiritualidade autêntica e compassiva. Ela nos convida a viver de acordo com os princípios do amor, da caridade, da compreensão, transcendendo as convenções religiosas e mergulhando na essência da verdadeira espiritualidade. É lindo, né? Quando você começa a enxergar esses princípios como princípios do amor, né? Do amor e da caridade, você começa a entender essa verdadeira essência espiritual, né, dos ensinos de Jesus para todos nós. Então o médium ele tem que ser afável e serviçal, porque ele conhece os deveres da fraternidade ativa no trato com a imensa irmandade humana. Veja como é importante estudar a moral mediúnica para se chegar a essas conclusões. Essa frase de Herculano Pires. Hoje o estudo inteiro em cima do livro Mediunidade de Herculano Pires, que aborda, vocês viram, fatos do livro dos médiuns, do livro dos espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós temos aqui um comentário maior de Herculano que diz o seguinte: os quadros das aflições umbralinas dos espíritos que não conseguiram ir além dos umbrais da terra, permanecendo nas regiões inferiores do mundo espiritual, eram realmente infernais. Embora não tanto quanto a imaginação dos teólogos, torturadores, criadores de demônios. Então são aqueles que acabaram inventando coisas que não existem. Os que haviam, por seus méritos, alcançado os planos superiores, não viviam entre anjos em revoadas, mas gozavam de situação realmente feliz. Além disso, as
pesquisas kardecianas revelaram, confirmando Paulo em contradição aos teólogos, que a ressurreição de Jesus não fora de corpo carnal, mas no corpo espiritual, e que os mortos não esperam o dia do juízo para ressuscitar, pois ainda, de acordo com Paulo, ressuscitam logo após a morte. Kardec lembrava que os teólogos não haviam conseguido localizar o purgatório, mas ele o fazia indicando que o lugar da purgação era na Terra, em nosso sistema solar e em mundos de condições semelhantes ao do nosso planeta e em outros sistemas. Interessante. Quando nós vemos essas situações, ver o Espiritismo trazendo a verdade. Vamos falar um pouco sobre médiuns curadores e essas tentações do dinheiro, porque ocorre muito, já que nós estamos tratando de moral mediúnica. Primeiro falando sobre essa exposição à tentação do dinheiro. Os médiuns curadores, devido à sua capacidade de canalizar energias de cura, frequentemente se tornam alvo de interesses financeiros. Laboratórios, hospitais oferecem empregos generosos explorando sua fama e habilidades mediúnicas. O sofisma reside na ideia de que o trabalhador nesses ambientes, os médiuns, estarão livres de perigos e poderão oferecer serviço em casos considerados incuráveis. Essa é a primeira situação que pode abranger. Não quer dizer que aqui nós vamos colocar alguma situação, não quer dizer que seja nessa ordem. Moral mediúnica como guia. Muitos médiuns resistem a essas tentações. Alguns vão resistir. Então a moral mediúnica fala mais alto em suas consciências, lembrando de que a mediunidade é uma responsabilidade espiritual. A verdadeira mediunidade não deve ser usada para ganho pessoal, mas sim para servir ao próximo e promover a cura. Então alguns vão entender que devem possuir moral junto com a mediunidade, e não fazer o mal, seguir o caminho do bem. Alguns vão conseguir isso. Médiuns de efeito físico e materialização. Esses médiuns, eles também enfrentam desafios. Suas habilidades de produzir fenômenos físicos, como materialização de espíritos, atrai curiosos e céticos. Alguns podem ceder à ganância, enquanto outros são explorados pessoas ignorantes que veem o espiritismo como mera questão de crença e proselitismo. Acontece também aquilo que a gente já tinha comentado. As outras religiões acabam transformando o espiritismo numa coisa que ele não é, talvez por preconceito puro. Estigmas espirituais. A ignorância, ganância e vaidade são estigmas da inferioridade espiritual. Esses aspectos merecem compaixão, mas não devem ser tolerados quando leva à cumplicidade com práticas inadequadas. Então, a gente finalizando, nas reuniões de passes, só para lembrar que proíbe-se o toque dos médiuns nos pacientes, porque nós estamos falando de moral mediúnica, nos passes também, o médium, ele também deve tomar esse cuidado, porque pede para não tocar, a não ser para ajudá-los em casos extremos, para evitar mal-entendidos e suspeitas maliciosas que atentam contra o médium na instituição e na doutrina. Não é necessário de maneira alguma o toque do médium, nem mesmo a pretexto de transfusão fluídica, como se faz em algumas modalidades do sincretismo religioso afro-brasileiro, porque tem em outras religiões espiritualistas isso, de tocar a pessoa que está recebendo o passe. As mãos do médium funcionam nos passes como antenas captadoras, emissoras e vibrações dos espíritos, o que pode ser feito até a grandes distâncias. Então há pequenas minúcias no trato com o público, que não podem ser esquecidas na prática mediúnica, senão você cai nesse mal-entendido, em suspeitas maliciosas que vão atentar contra o médium e contra a própria instituição ali, espírita. Então, resumindo, para finalizar, fiquemos alertas sobre essa importância de manter a integridade moral e espiritual na prática mediúnica. A mediunidade deve ser exercida com discernimento, amor e serviço desinteressado, em consonância com os princípios éticos e morais do Espiritismo. Está aí nossa referência, Mediunidade, Rolando Pires, capítulo 9. E até a próxima.